Bom dia, 10 horas mais 15 minutos e agora é momento de entrevista aqui na Rádio Novo Tempo. Estamos com a escritora Liege Leopoldo, formada em pedagogia, formada em história, também composta em psicopedagogia. Pastor José Garcia, os momentos agora dedico para o senhor conduzir essa entrevista com a nossa convidada de hoje. Que bom, Israel, temos a alegria, a honra de poder conversar nesse momento com a escritora Liege Leopoldo, diretamente dos Estados Unidos, lá na Califórnia, né? Uma cidade especial lá, né? Cidade de Temecula. Temecula, Não né? sei se eu falei certo. Senão ela vai nos corrigir aqui agora, né? Bom dia, Liege, tudo bem? Bom dia, tudo bem, tá certinho, Temecula. Que bom, prazer poder saudá-la e recebê-la aqui em nossa Rádio Novo Tempo, 99.9 FM, a voz da esperança aqui no Rio Grande do Sul. E lá agora são 5 horas a menos, hein? É 5h15 da madrugada lá. É isso aí, Liege, tá cedinho aí? Tá super cedo, então nem saiu. Pois é, que bom, muito obrigado por nos atender então. Mas eu estou aqui com um material muito precioso, até mesmo que eu estou com uma netinha aí com 3 anos, né? E o seu livro aí, uma coleção de guarda-chuvas, né? E também me deparei com outro também, que é o Sabiá que não sabia assobiar. Como é que surgiu essa ideia de ser escritora, escrever para o público infantil, como eu pude notar aqui, com uma pegada de inclusão, inclusive eu pude notar aqui. Conta para nós então, para nossos ouvintes aí, como é que surgiu essa ideia de escrever esse tipo de literatura envolvendo o público infantil, é muito bacana, e essa mensagem que você transmite aqui através da história, inclusive esse livro aqui nos ensina até como fazer um bolo de francês de iogurte, né? Maravilhoso, né? Tudo bem. Conta para nós então, Liege, como é que surgiu essa ideia, como é que tem sido essa mensagem através da literatura tão preciosa que você escreve? Eu sempre gostei de escrever, né? Então sempre que eu pude, eu tive envolvida com isso. Desde a adolescência, depois na faculdade também me envolvi com vários projetos de escrita. E sempre tive aquela vaidade, assim, né? De escrever para alguma revista, para um jornal, sair um artigo aqui, outro ali, né? E aí, quando eu comecei a lecionar para os anos iniciais, o fundamental, eu comecei a escrever para meus alunos. Isso há 13 anos atrás, né? E eu testava os textos em sala de aula, mas eu não tinha ainda procurado publicá-los, né? Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu tinha um objetivo de estudar aqui e tudo mais. Eu queria entrar na área de didáticos. Perfeito. E como eu fui estudando, eu não consegui estudar mais, né? Eu tive uma filha, passamos por alguns problemas aqui, né? Uma filha especial, né? Mas eu sempre estudei paralelamente a isso. E eu cheguei à conclusão que o melhor livro didático era um livro de literatura. E aí eu pensei assim, então eu estou no caminho certo. Eu comecei a escrever histórias para as crianças, e é isso o que eu devo continuar fazendo, né? E aí eu tinha várias histórias engavetadas, ainda tenho algumas aqui, mas eu fui aprovada por uma editora em 2022 para fazer o Sabiá que não sabia assobiar, a editora Casulo. Certo. E agora, ano passado, eu lancei uma coleção de guarda-chuvas. E tem mais alguns textos aqui na gaveta ainda que espero sair nos próximos anos. Que maravilha. Eu estava vendo aqui, li todo ele aqui, a coleção de guarda-chuva, vi que esses 2 personagens, Ana e Clara, né, uma meio emburrada, a outra mais criativa, né? Mas que focaliza. O que te inspirou a escrever este livro aí? Qual é a mensagem? Eu achei assim muito bonito também essa ideia assim de um livro bilíngue, né, que está ali em português, está em inglês também, né? Então, fala para nós então sobre este livro aqui de uma forma especial e a mensagem que fica aí para as crianças, e como é que te inspirou a escrever este livro aí, Coleção de Guarda-Chuvas? Esse livro eu escrevi mais ou menos uns 7 anos atrás, quando eu estava em Boston. Em Boston chove muito, né? Chove, neva, sempre tem, né? Algum fenômeno meteorológico passando por lá, né? Certo. E um dia eu tava voltando, eu cheguei em casa e tive uma ideia, uma coleção de guarda-chuvas, porque criança gosta de fazer coleção, né? Certo. Eu tinha as minhas, eu sei que o Israel tinha as coleções dele de carrinho, né? E criança gosta de colecionar. E aí eu comecei a escrever. E eu escrevi, eu acho que 3 ou 4
os 3 ou 4 primeiros guarda-chuvas e guardei o texto. Quando eu fui procurada o ano passado para escrever, para lançar mais um livro, eu tirei esse texto da gaveta e falei assim, poxa, então eu tenho que terminá-lo. Quando eu fui ler a história de novo, eu falei assim, nossa, essa história tem tudo a ver com a minha história, da minha filha e da minha sobrinha. Certo. E aí, por quê? Porque a minha filha, ela tem uma síndrome neuromuscular, ela é traqueostomizada, ela tem um tubo digestivo, né? A minha sobrinha é surda. E a história é de 2 meninas que uma aprendeu a gostar dos dias de chuva porque a mãe ensinou ela a fazer uma coleção de guarda-chuvas. Então, chega um dia de chuva, ela tem todo dia uma bota e um guarda-chuva para uma semana ela poder estar ali estreando, né? Que legal. E aí eu pensei assim, tem tudo a ver com a nossa história, porque a gente passa por vários dias que são um pouco tempestuosos, né? Uma criança que ela nasce com uma síndrome, que ela precisa estar sempre no hospital, que ela tem vários... ela tem algumas barreiras que outras crianças não têm, né? Então, assim, a gente precisa levar isso com muito bom humor, com muita leveza, para os dias serem leves, né? E aí eu achei que essa metáfora do guarda-chuva, de a gente se proteger das coisas da vida com leveza, fazia todo sentido na nossa vida. E aí eu incluí ali, né? O senhor falou sobre o bolo, né? É do chá da tarde, né? O livro termina com o chá da tarde. Todo mundo gosta de uma coisa gostosinha, né? No dia de chuva. E aí a ideia também veio porque uma das coisas que eu cultivo como educadora é o chá da tarde com literatura, né? A gente fazer alguma coisinha gostosa para comer com as crianças e aproveitar esse momento para a gente ler para elas. E eu faço isso com minhas filhas. E a Jaine Machevics, ela é uma brasileira, aqui imigrante também, aqui nos Estados Unidos. Ela ganhou um concurso, tipo MasterChef, aqui na televisão americana. E ela escreveu, então, essa receita para o livro. Para, então, as famílias poderem fazer um chá da tarde e provar essa receita, que eu vou dizer que é muito boa. Que maravilha. E por que você fez assim, bilíngue? Por que em português, inglês? A história é maravilhosa, você reflete uma mensagem muito bonita na sua própria experiência, da sua filha, da priminha e tal, né? E que realmente nós vivemos num mundo em que nós temos que olhar com bons olhos, com amor, para essas crianças especiais que Deus colocou ao nosso derredor. E você transmite uma mensagem muito bonita para nós e para as crianças. E nesse livro bilíngue, português e inglês. Por que você optou em fazer, então, nas 2 línguas aí? Essa é uma situação que acontece bastante aqui entre imigrantes, né? Certo. Muitas famílias, elas têm ali a mãe brasileira, o pai americano, vice-versa, né? E às vezes o português não é mantido como língua de herança e os pais ficam bem frustrados com isso, né? Porque não conseguem manter o português em casa. Então o livro é em português para essas famílias e também inglês, porque às vezes a criança gosta tanto do livro. Você sabe que um livro, uma criança, eu sempre falo assim, ele vai ser lido 500 vezes, né? Certo. Então ela vai lá e pedir pro pai, que é americano, por exemplo, lê pra mim. Ele não sabe ler português, então ele tá no mesmo livro ali, ele pode ler o livro em inglês. E para quem tá no Brasil é uma vantagem, porque a gente pegou aqui, até deixa eu contar um pouquinho desse processo de tradução. Sim. Muito livro que tem no mercado editorial, ele é feito uma tradução assim que não é muito confiável às vezes, né? Isso acontece muito nos livros que a gente tem por aqui, em português e tal, né? E a gente tem aqui uma tradutora, até ela traduz vários livros para casa, a Vanusa, e foi uma americana que fez a correção da tradução em inglês. Então o texto ele tá bem assim, como um americano, né? Ele escreve como que ele vai entendendo as coisas. E então assim, é vantajoso para as crianças brasileiras porque elas estão tendo um texto em inglês literário ali para elas estarem também treinando o que elas aprendem na escola. Maravilha. Professora e escritora Liege, aproveitando a sua participação aqui no nosso programa, eu vejo assim que é muito importante nós já desde que nossos
pequeninos começam a entender as coisas, até mesmo antes deles aprenderem a ler. Qual é, o trabalho dos pais, assim, agora também dos avós também, no sentido de oportunizar para as crianças uma boa literatura, um livro ilustrado, quer seja inglês, quer seja português, na sua língua e tal, né? Como é que a senhora destacaria, assim, a importância dos pais darem atenção nesse sentido de levar para as crianças a boa mensagem, a boa literatura com sentido especial na vida? Olha, eu acho que uma coisa que se perdeu muito foi a biblioteca familiar. Certo. Hoje as famílias não estão assim preocupadas em estabelecer uma biblioteca. E uma biblioteca ela nada mais é que uma coleção de ideias. Ela é um banquete de ideias para você dar para os seus filhos. Certo. Eu passo muitos problemas com a minha filha com relação à parte médica, mas eu não passo nenhum com relação à parte escolar dela. Amém. Porque sempre priorizamos aqui a boa literatura, tanto em português quanto em inglês. E ela com 6 anos agora, ela é educada num modelo híbrido, né? Ela vai para a escola, ela está matriculada na escola, mas a gente ensina em casa ela, né? Todas as atividades são feitas em casa. Então, quer dizer, sou eu que conduzo esse processo dela, por exemplo, até de alfabetização em língua inglesa. E eu estava com medo, porque o inglês não é minha língua nativa, né? Certo. E ela está chegando, ela já está alfabetizada. Então, assim, ao que eu dou esse crédito foi a todo o trabalho que a gente fez desde que ela nasceu, de sempre disponibilizar boa literatura, de conhecer autores, de folhear os livros, ver se esses livros estão alinhados com aquilo que a gente acredita, né, enquanto cristãos, né? E sempre ler, ter aquele hábito. Esse simples hábito de você ler todos os dias para o teu filho é a ferramenta mais poderosa que existe. Porque quando você lê para o teu filho, você não precisa ler um livro que ele poderia ler. Você está lendo um livro acima da capacidade de leitura dele, desde pequenininho, né? Maravilha. Então você está dando palavras para ele, você está adicionando vocabulário, ritmo de leitura, dando rimas para ele. Tudo isso não vai ser só importante no processo de formação da alfabetização dele, mas também no processo de visão de mundo que você estava dando para ele, né? Então oferecer um papel rico sobre isso. Muito bom. Liege, nós temos que encerrar aqui, nosso tempo corre, mas eu quero ver 2 coisinhas contigo também. Sabe o seu primo Isael, que é o nosso âncora do programa aqui, ele é formado em Publicidade e Propaganda pelo UNASP, e ele graduou-se em Gestão de Saúde pela Universidade Federal aqui de Porto Alegre. Na semana passada, nós fomos lá na formatura dele, depois teve uma festa bonita lá, onde ele mora e tal, né? E ontem ele estava falando aqui que quando ele era pequeno ele tinha alguns apelidos. Tu lembra de algum apelido assim? Não foi combinado. Não foi combinado isso aqui. Mas você lembra de algum apelido especial que ele tinha quando era pequeno, assim, quando era garoto, assim? Olha, eu acho que era mais os meninos que chamavam ele. A gente sempre chamou de Israel, né? A gente sempre cortou o E na frente, né? Tá bom. Você está sendo gentil com ele, mas conta um aí que ficou guardado aí daquele tempo lá em Campo Bom lá. Olha, eu pra te falar a verdade, eu não lembro, pastor. Pastor. Não tinha, pastor. Tá bom. Mas ele revelou uns aqui que chamavam ele de magrão, de pinguim, né? De grilo. De grilo. Grilo. Mas tá bom. Liege, muito obrigado. Mas para encerrar, você poderia deixar assim os teus contatos? Como é que um pai aqui que está, uma mãe que está nos ouvindo, um avô, quiser comprar esse livro, como é que consegue? Deixa teus contatos aí, se o nosso ouvinte se interessar, visitar-nos. Uma coleção de guarda-chuvas vocês encontram nas principais plataformas de venda no Brasil, como a Amazon, lojas americanas, fácil encontrar lá, ou no site da editora Azinha. E na internet vocês me encontram no Instagram, no @LiegeLeopoldo. Liege ali, EGE. Maravilha. Muito obrigado, Liege Leopoldo, pela sua entrevista, pela sua participação. Foi uma alegria muito grande para nós. Um abraço para você. Deus abençoe você, a sua família, as filhas, e que tudo corra bem para você nos Estados Unidos, que você continue sendo uma escritora de sucesso, levando essa mensagem tão preciosa para o coração das pessoas. Muito obrigado. Fica com Deus. Um bom dia para vocês. Valeu, Bom muito dia, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Olha aí, o pastor Garcia tentou criar uma crise diplomática, familiar, internacional, mas não conseguiu. Ela foi muito ética contigo aí, né? 10h30, na mira da verdade, vem vindo